Olá, bem-vindos ao quinto simpósio de iniciação científica e bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Bruno e o meu trabalho é sobre a avaliação da isolação de transformadores através de medição de descargas parciais e tangente de delta, tendo como professor orientador o professor Gustavo Paiva Lopes. Quais foram as motivações para esse trabalho? Bom, devido ao surgimento e crescimento de novos sistemas de geração, tornou-se necessário a evolução do sistema elétrico como um todo, seja para suportar as novas demandas de energia ou para tratar novos fenômenos da rede. Baseado nesse fato, é evidente o crescimento do setor elétrico no país, como, por exemplo, o anúncio feito pelo ONS de um investimento de 25 bilhões de reais no setor para os próximos anos. Isso mostra que as oportunidades de estudo e aprimoramento no setor estão sendo avaliados de forma otimista pelas organizações. Além disso, os transformadores de distribuição, que são máquinas elétricas essenciais na rede, apesar de serem essenciais, não são realizados estudos desses equipamentos com a mesma frequência do que transformadores de potência. Isso acontece porque a preocupação com transformadores de potência é maior devido ao seu alto custo e sua importância no sistema. Porém, os índices mais significativos de falha no sistema elétrico, que gira em torno de 10%, apresentam como um dos principais fatores de falha os eventos ocorridos durante a operação de transformadores de distribuição. Considerando isso, e sabendo que há um número elevado desses equipamentos na rede, os estudos divulgados que abordam esse tema não seguem a mesma proporção. Quais seriam os objetivos desse trabalho? Primeiramente, identificar as metodologias e procedimentos aplicados em medições de descargas parciais, sendo elas convencionais e não convencionais. Uma próxima etapa seria, através de simulação, gerar os sinais de descargas parciais mais comuns para compreender o fenômeno, seus efeitos, sua origem. E, uma próxima etapa, através de programa computacional, fazer a identificação desses processos e de cada tipo de descarga gerada. A próxima etapa seria reunir todos esses conceitos já trabalhados e aplicar uma medição real em um equipamento elétrico, como por exemplo um transformador a seco. Uma próxima etapa, mudando um pouco de medição, mas ainda assim mantendo o estudo na isolação dos equipamentos, seria realizar ensaios de capacitância e tangente de delta em transformadores de distribuição, para obter uma base de dados robusta para futuras aplicações. Uma base de dados aí que em torno de 400 amostras. Com o objetivo de quê? O nosso objetivo principal nesse trabalho seria elaborar curvas de distribuição de probabilidade relacionadas aos parâmetros de isolação dos transformadores, a fim de servir como padrão de referência para futuros projetos e consultas. Bom, qual foi a fundamentação teórica necessária para a realização desse trabalho? Foi necessário um conceito sobre descargas parciais, sua origem, seus efeitos e como todo esse processo funciona, como também precisou de conceitos relacionados a ensaios de capacitância e fatores de dissipação em transformadores de distribuição, finalizando com conceitos de estudos estatísticos. Tivemos alguns resultados, primeiramente alguns resultados referentes à simulação e identificação de descargas parciais. Outros resultados que tivemos foi referente a um ensaio de medição de descargas parciais em um transformador a seco, no caso, uma medição real. E, por fim, tivemos nossos principais resultados, que seriam as curvas de distribuição de probabilidade gerada a partir daqueles parâmetros de capacitância e tangente de delta dos transformadores de distribuição. Esses resultados podem ser conferidos todos na íntegra no documento completo do trabalho. Bom, quais foram as conclusões que tiramos deste processo todo? Bom, tivemos uma melhor compreensão do fenômeno de descargas parciais e dos equipamentos utilizados, como também um melhor entendimento dos ensaios de capacitância e tangente de delta. Por fim, tivemos aí um produto final com esse projeto, que foram os gráficos, ou melhor, as curvas de distribuição que foram validadas, isto é, elas podem ser consultadas em projetos futuros para modelagem ou estudos no setor. Bom, agradeço o espaço pela breve explicação do meu projeto. Convido a todos a olharem o projeto na íntegra no documento completo. Obrigado.